Oração, ação, muito boa noite. Um prazer tê-las todas aqui, tê-los todos aqui. Importante mantermos uma disciplina, persistirmos numa prática do bem. Jesus prometeu para todos nós que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Claro que não se trata de teimosia. A teimosia pertence ao ego. A perseverança pertence ao self. A teimosia é do campo da aparência. A persistência do campo da essência. Persistamos, amigos e amigas, porque esse é o caminho para nós enfrentarmos essas influências, essas violências de todos os tipos que marcam esse nosso tempo. Persistamos no bem, porque essa é a nossa defesa. Porque daí vem a nossa força. Porque todo bem vem de Deus. Muito bom. Hoje vamos trabalhar a questão do mérito. Do mérito no bem. Como perceber se duas pessoas que fazem o bem, entre duas pessoas que fazem o bem, qual delas tem realmente mérito, qual delas não tem? Significativa a passagem em que Jesus estava na porta do templo, observando as pessoas que faziam doações. Viam todos eles, Jesus e os discípulos, os poderosos virem até o lugar das doações e atirar com um grande estardalhaço suas moedas valorosas. Assim faziam, é claro, para serem vistos. E depois daquelas doações chamativas, veio uma viúva, pobre, e colocou envergonhada moedas de baixíssimo valor no local das doações. E Jesus falou: observem, essa mulher deu mais que todos os outros. E diante da estupefação, da incompreensão dos discípulos, porque evidentemente as moedas dos outros eram de muito maior valor do que as da viúva, Jesus explicou: porque aqueles deram do que lhes sobra, e esta deu do que lhe falta. Como aquilatar o mérito das nossas ações? Não tanto das ações dos outros, mas das nossas próprias ações. Afinal de contas, para decidir entre alternativas em qualquer situação, precisamos de discernimento para avaliar qual delas possui maior mérito. Vamos fazer uma análise disso? Livro dos Espíritos, parte 3, que tem como título Leis Morais.
Estamos no subitem o bem e o mal, questão 646. Kardec pergunta assim: o mérito para aqueles que praticam o bem está subordinado a algumas condições? Existem diferentes graus de merecimento para os que fazem o bem? E a resposta dos espíritos: o mérito do bem está na dificuldade que se encontra em praticá-lo. Não existe mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Aliás, foi o que Jesus ensinou na passagem do óbolo da viúva. Exatamente aquele que nós comentamos. Que está no capítulo 13, item 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A avaliação dos homens não leva em conta a intenção, não leva em conta a dificuldade de realizar, não leva em conta o contexto, a situação pregressa daquele ato. Mas para Deus é muito diferente. Na avaliação dos homens, os ricos que deram moedas de alto valor estavam dando mais do que a viúva pobre, que deu moedas de baixo valor, mas que para ela eram tudo. Para ela eram a próxima refeição. Enquanto que as moedas de alto valor dos homens ricos não lhes fazia qualquer falta. Aqui, os espíritos estão dizendo que o mérito do bem está na dificuldade que se encontra em praticá-lo. E isso nos parece ter total sentido. O que você acha? Assim como a dinâmica do bem alcançado. O que nós queremos dizer com isso? Numa escola, se a média é 5, o aluno que tem 7 na primeira prova e 5 na segunda prova será aprovado, se só houver 2 provas. Enquanto que aquele que tira 2 na primeira prova e 4 na segunda prova será reprovado. Porque na escola, como no geral na sociedade, se vê produto, se vê resultado e não processo, e não esforço. É bem possível que o aluno que tirou 7 na primeira prova tenha se acomodado e deixado de estudar. Ou seja, praticamente não há mérito na segunda nota que alcançou. É bem possível também que aquele que tirou nota 2 na primeira e nota 4 na segunda esteja num processo de expansão, num processo de crescimento, num processo de aprendizado positivo, enquanto que aquele que tirou 7 na segunda e 7 na primeira e 5 na segunda esteja por algum motivo
numa perda de desempenho que pode ter por razão tristeza, depressão, baixa autoestima. São dois momentos muito diferentes, para os quais, porém, os padrões humanos, a visão humana, dá valores que podem ser opostos ao valor de Deus, que são opostos aos princípios explanados nessa passagem do óbolo da viúva, da contribuição que a viúva deu perante os homens ricos. Ela se esforçava muito. Assim como o aluno que tirou 2 e depois 4, também mostra um esforço, um progresso. Enquanto que aquele que deu, apesar de dar moedas de alto valor, deu daquilo que lhe sobrava, não fazia esforço algum. Assim como aquele que tirou 7 na primeira e 5 na segunda, pode muito bem estar demonstrando acomodação, falta de empenho, falta de boa vontade. Ou seja, o resultado tem pouco valor. O que dá valor aos atos é a intenção, é a boa vontade, é a dinâmica, é o esforço realizado. Vejam num departamento de vendas, talvez um dos trabalhos mais competitivos que o ser humano precisa enfrentar. Aquele que atinge a meta será recompensado por bônus, por comissões altas. Mas se ele estiver numa área de grandes clientes, o seu esforço terá muito menor valor do que aquele que não bate a meta, não alcança os resultados esperados, mas consegue vender bastante, apesar de estar numa área sem grandes clientes. O segundo, para quase alcançar a meta, precisa de um enorme esforço, enquanto que o primeiro, por ter alcançado apenas restritamente a meta, pode demonstrar uma acomodação às circunstâncias muito favoráveis para eles. Que nós vejamos, observemos dentro de nós o esforço realizado para alcançar, para tomar as medidas, para tomar as decisões que nós nos propomos a ter. Vejamos também a dinâmica dos nossos atos, para atribuir maior ou menor relevo, maior ou menor importância para as alternativas que se apresentam. Claro que alguém que não tem um passado de comprometimento com álcool, que beber pontualmente em determinadas situações, se deixar de beber, tem um mérito muito menor do que o alcoólatra, o dependente, que até ontem precisava beber todos os dias em grande quantidade. Se hoje ele se abstém, parece ao observador superficial que tem o mesmo mérito do outro que bebia apenas socialmente, mas não tem. A dinâmica dos fatos dá o devido valor. O esforço necessário para alcançar as alternativas
dá o devido valor dos atos. Que nós não nos cobremos resultados que não somos capazes de alcançar, mas nos cobremos sim a boa vontade, o esforço individual. Ainda que dessa boa vontade, desse esforço individual, resulte um crescimento pequeno, sempre será o contrário da acomodação, sempre será o movimento, sempre será a boa vontade. Kardec foi exemplar quando disse: reconhece um espírita por ser hoje um pouco melhor do que ontem e por esforçar-se por ser amanhã um pouco melhor do que hoje. Veja só, se não é o que temos falado. 2 critérios para avaliar o efetivo mérito dos atos das ações humanas: a dinâmica no tempo e o esforço que foi despendido para alcançar, para realizar aquelas decisões, aqueles atos, adotar aquelas alternativas. Que essa lucidez nos ajude a todos a compreendermos o valor do que temos à frente, das alternativas que temos à frente. Como disse Paulo de Tarso na fabulosa carta aos Coríntios, se eu tiver amplo conhecimento, souber falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu nada seria. Porque o amor é a mobilização, é o esforço mais essencial. Porque depositar amor numa humanidade tão egoísta, depositar amor em algum ato, confere a esse ato um valor formidável. Que nessa mesma carta, Paulo fala assim: ainda que eu desse todos os meus bens, ainda que eu entregasse meu próprio corpo em benefício dos pobres, se eu não tivesse amor, eu nada teria feito. E assim nós sintetizamos o valor de uma atitude, o valor de alternativas, o valor das decisões que já tomamos ou que estamos prestes a tomar. Esse valor será dado pelo esforço despendido frente àquela alternativa, se dará de acordo com a dinâmica do que temos realizado até agora e do que passamos a realizar, e se dará, acima de tudo, pelo amor que estiver contido naquela alternativa. Solidariedade, compaixão, empatia, fraternidade. Numa definição sucinta e clara: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, é o critério, é o divisor de águas. São os fatores que precisamos considerar para poder analisar
as nossas decisões passadas, futuras, tudo o que estiver à nossa frente como alternativas em qualquer situação. Um grande prazer estarmos juntos aqui. Que essa lucidez nos fortaleça e nos dê condições de tomar boas decisões. Vamos saudar os amigos agora. Gugu Souza, expressando sua gratidão. Angélica Sayonara, Mari Pereira, Sérgio Aveiro, Enir Cajazeira, Andréa Santos, Adelaide Dias. A todos os amigos, a todas as amigas, nossos melhores desejos de boa noite. A todos os que estão preocupados com amigos, parentes, conhecidos, encarnados ou desencarnados, remetemos as nossas melhores energias para que esses espíritos, encarnados ou desencarnados, recebam nossos melhores impulsos, nossas maiores coragens. Que assim seja, graças a Deus. Renovamos o convite para, caso você tenha entendido que essa reflexão ajuda as pessoas a tomar boas decisões, a ter lucidez para bem avaliar as alternativas à sua frente, compartilhe, espalhe, dissemine o bem. Não há nada mais feliz, não há nada mais necessário e urgente que aprendermos a alegria de sermos úteis, a alegria de praticarmos o bem. Um grande abraço, um prazer estarmos juntos e até amanhã.